Olá, nesta edição do programa TV Empresa vamos conversar com Tarcísio Steffen, que é superintendente executivo da Renal Vida e especialista na área de gestão de empresas do terceiro setor. Tarcísio, é um prazer recebê-lo no TV Empresa. Obrigado, agradeço a todos, os espectadores da TV FURB. Estamos aí para ver se a gente contribui um pouquinho com conhecimento na área do terceiro setor. Com certeza. Bom, vamos falar começar a falar então do Renal Vida. O que é o Renal Vida? Bem, a Renal Vida é uma entidade hoje sem fins lucrativos, é uma associação, né? Ela é considerada essa entidade sem fins lucrativos. Ela foi criada há 13 anos. Só desculpa, a configuração jurídica dela é um CIP, uma associação? Ela é uma associação. Associação. Ela é uma associação. O CIP é uma certificação, né? Exato. Hoje, na verdade, o Código Civil ele permite 3 tipos de tipificação das entidades, né? Hoje você é uma associação, uma fundação ou uma entidade religiosa. Né? São as 3 tipificações que são consideradas do terceiro setor. A entidade religiosa é separada, é? É separada, ela tem uma tipificação separada. Não sabia, não, novidade. Não. Então, é como o Código Civil. Todas as outras, né, conhecidas popularmente como ONG, institutos, nada mais são do que modalidades de chamar popularmente. Sim, mas estão enquadradas dentro dessas duas, 3, né? O Código Civil só reconhece essas três modalidades. Né? Na nossa cidade a gente tem praticamente todos esses tipos de... Né? As entidades religiosas ainda têm uma grande participação no terceiro setor no Brasil. Né? Todas as Santas Casas, né? A Sociedade Divina Providência, por exemplo, aqui, a Sociedade Evangélica do Hospital Santa Catarina, né? Principalmente na área da saúde e na área da educação. Bom, então a Renal Vida é uma... É uma associação. A diferença da associação e da fundação, elas são muito similares. Né? O que, basicamente, assim, para a gente entender a diferença dela, é que uma fundação, ela necessita de uma instituição de um bem de alto valor, né, para instituir. E você pode ter um único instituidor. Ele vai direcionar um objetivo, ele pode ser a vida toda presidente, dono, né, como existe as fundações das empresas, Fundação Bradesco, Fundação Ayrton Senna e tantas outras aí conhecidas e difundidas. A associação não. A associação é um número de pessoas, né, que tem um objetivo comum, né, de iniciativa privada, mas com finalidade pública. Né? Então, nesse sentido, foi criada aqui em Blumenau, em 2 de fevereiro de 2003, a Associação Renal Vida. Por quê? Porque as clínicas privadas que faziam esse trabalho, elas já prestavam 90%, mais 90% do seu atendimento para o Sistema Único de Saúde. Né? E daí tinha uma inversão de valores total, porque essa prestação de serviço da área da saúde, ela é com uma obrigatoriedade constitucional pelo governo, né? Pelo setor público. E as empresas privadas, as entidades podem agir de maneira complementar. Só que no caso da hemodiálise, no caso da área da atendimento deficiente renal, né, é feito preponderantemente por essas entidades. Só que, como clínica privada, além de prestar um serviço que era de obrigação do setor público prestar, ainda pagava toda a questão tributária, toda essa questão para o governo. Então, mais de 30% do recurso que ele repassava acabava voltando em tributos para ele e acabava faltando na prestação de serviço. Né? Hoje, para citar só como exemplo, um atendimento, uma consulta do SUS, nós recebemos R$10 numa consulta. Exato. Isso há muito tempo já, né? Isso já há bastante tempo, né? Então, essa tabela já está defasada há muito tempo mesmo. Mais de 10 anos que não temos reajuste, por exemplo, na consulta médica. Então, todo mundo chegou à conclusão que a única forma de ter viabilidade, de prestar um atendimento de qualidade à comunidade, né, e manter os nossos serviços com mínimas condições possíveis de infraestrutura, de investimento em tecnologia, de crescimento, seriam montando uma entidade. Né? Mesmo porque a comunidade, os pacientes que a gente atende, eles não têm só a necessidade de atendimento na patologia específica da insuficiência renal. Eles precisavam de um acompanhamento nutricional, precisavam de atendimento de assistente social, que às vezes, né, todas essas pessoas eram... Imaginam, tinham pessoas que eram desprovidas de recursos e ainda assim, geralmente era o único provedor da residência. Exato. E ainda tinha uma patologia dessa fazendo hemodiálise que é 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Exato. Isso acabava inviabilizando essas pessoas, né? Então a gente tem todo um amparo hoje de assistente social, não só para o paciente, mas para a família, né? Farmacêutica, nutricionista,
psicóloga, né? Hoje, para você encaminhar para um transplante, o paciente tem que ter um entendimento de todos os riscos, das condições, da importância, do imunossupressor que ele vai tomar, de tudo isso, o efeito que vai fazer. Então, para ter essa consciência dessa importância. Bom, nós temos um vídeo que mostra o que é, como é que é, o que se faz, né, numa hemodiálise. Então vamos ao vídeo para que o nosso telespectador entenda do que estamos falando. Como funciona a hemodiálise? A hemodiálise é um método de filtragem do sangue por meio de um rim artificial. Quando o rim de uma pessoa está debilitado, ele não consegue eliminar as impurezas tóxicas que se acumulam no sangue. A solução é fazer com que o líquido saia do corpo e passe pela máquina de hemodiálise. A sessão de hemodiálise começa com a introdução da agulha que vai extrair o sangue do paciente com insuficiência renal. A agulha é colocada no braço, numa fístula, união entre uma veia e uma artéria, para que a vazão de sangue seja grande. O sangue passa por um medidor de pressão arterial e é acrescido de heparina e uma solução salina, para evitar a coagulação. Logo após, é bombeado para o filtro de diálise. No filtro, há milhares de microtubos por onde o sangue passa. Semipermeáveis, eles ficam mergulhados numa solução à base de água e sais. Os elementos importantes do sangue, como os glóbulos vermelhos, são grandes e não atravessam as paredes dos capilares. Já substâncias tóxicas, como a ureia e potássio, são menores e passam para a solução de onde serão eliminadas. O sangue purificado que percorreu os capilares sai do outro lado do filtro. Passa novamente por um medidor de pressão e um coletor de ar até retornar ao paciente. Todo o processo de hemodiálise é comandado por uma grande máquina. O sangue não passa por ela. A máquina apenas controla itens como o fluxo de solução que circula pelo filtro, além de ter vários monitores que permitem verificar se a hemodiálise está correndo bem. Bom, Tarcísio, para esse procedimento, então, como você falou anteriormente, são necessárias 4 horas e 3 vezes por semana. Isso mesmo. É bastante complexo, né? É bastante complexo porque as pessoas não têm, quando a gente fala, né, conversa na comunidade, com as empresas, as pessoas não têm ciência, às vezes, que, por exemplo, nós tivemos pacientes fazendo hemodiálise conosco por 35 anos. Né? É praticamente um único procedimento médico que demora tanto tempo assim, a pessoa pode ficar tanto tempo assim em tratamento, né? Então hoje evoluiu muito desde quando eu iniciei trabalhando na parte administrativa da hemodiálise, os equipamentos. Hoje os equipamentos que a gente tem são os melhores do mercado, né? Hoje a Renal Vida, com a ajuda da comunidade, quando eu falo a comunidade, as empresas, né, a comunidade em geral, as pessoas físicas, pode propiciar para ela mesma, né, hoje os melhores equipamentos que tem, os mesmos equipamentos que são feitos, por exemplo, na Europa, na Alemanha, são os equipamentos que hoje a Renal Vida está cedendo para os pacientes. Hoje, para você ter uma ideia, 85% do nosso parque é um parque considerado novo, com menos de 2 anos de uso. Né? Isso garante uma qualidade, uma eficiência, uma segurança do tratamento muito superior. Pô, e agora me deu um branco, Kiko. Volta aí. Que eu ia engatar, mas aí não, porque eu ia engatar na pergunta do outro vídeo. Cartão social, mas aí não vamos ter que falar isso um pouquinho mais à frente, né? Tá. Peraí, tá, aí tu terminasse agora falando Da hemodiálise. Da hemodiálise mesmo, né? Tá. Esquece de falar do transplante? Não, acho que agora a gente pode engatar quais são os outros serviços oferecidos, né? Bom, para a pessoa sair da hemodiálise, só o transplante, né? Só transplante. Só transplante. Dificilmente, quando um paciente é considerado insuficiência renal crônica, quer dizer assim, ele tem alta ambulatorial, quer dizer, ele tem uma melhora da função. O agudo, sim. Né? O agudo é que ele tem uma crise aguda. Vamos dar um exemplo. O paciente que é mordido por uma cobra. Sim. A gente já está gravando agora? Não, não. Não, mas era interessante falar. Tá bom, peraí. Vamos lá? Pergunta aí. Bom, Tarcísio, para a pessoa sair da hemodiálise, né? Só o transplante? Sim, dificilmente um paciente, pode até ocorrer, tá? Mas é muito difícil um paciente que é considerado com insuficiência renal crônica, que a gente chama, sair da hemodiálise sem um transplante, né?
Então hoje você tem insuficiência renal crônica e insuficiência renal aguda. Muitos pacientes fazem insuficiência renal aguda, assim, oriundos do quê? De uma cirurgia cardíaca, por exemplo, de uma picada de um animal peçonhento, né? Uma picada de uma aranha, de uma cobra, né? O primeiro órgão a ser afetado sempre é o rim, que ele é responsável pela filtragem do sangue, né? Então há ali uma paralisia temporária que é feita algumas sessões de hemodiálise e o rim volta a funcionar normalmente, né? Tira-se todas aquelas impurezas, o veneno que tem no organismo, e a pessoa volta a ter a sua função normalmente. Mas o paciente renal crônico, a grande modalidade dele de saída é o transplante, né? Nesse quesito do transplante, outro item interessante de ser falado, que a gente fala que é o enxerto, né? O rim transplantado. Em média, as pessoas ficam de 12 a 13 anos com rim transplantados. Claro, tem pessoas que têm 35, 40 anos com o mesmo rim, mas muitas pessoas têm que fazer mais de um transplante. Nós temos na Renal Vida pessoas que já fizeram 3 transplantes renais, né? Então, esses transplantes são realizados no Hospital Santa Isabel, o credenciamento é do hospital, e a Renal Vida faz parte da equipe de transplante lá. O que a Renal Vida faz? Ela faz todo o acompanhamento pré, que insere na lista de transplante. A Renal Vida faz toda a avaliação. Durante a internação do transplante, nós acompanhamos esse paciente no hospital, temos uma unidade que nós trabalhamos dentro do hospital, e pós ele realizar esse transplante, ele continua fazendo acompanhamento conosco. O nosso crescimento se deve muito a isso, né? Porque pós o paciente sair do transplante, ele vai ter que ficar a vida toda acompanhando conosco. No primeiro ano do transplante, ele tem que vir no mínimo uma vez a cada mês. E depois de um ano, ele tem que vir pelo menos uma vez a cada 2 meses acompanhar e avaliar os seus exames, né? Então, ele vai ficar pela vida toda ligado a um centro de acompanhamento de transplante. Então, hoje a gente conta com mais de 1.100 pacientes transplantados, completamos em fevereiro, tá? Essa marca de 1.000 transplantes realizados. Estamos fazendo aí quase um número de 100 a 120 pacientes transplantados por ano. E é a maior, entre as maiores instituições hoje de Santa Catarina que faz o transplante. Blumenau e Joinville são as 2 grandes transplantadoras, né? Florianópolis, para você ter uma ideia, a nossa capital transplanta em torno de 20 a 25 pacientes, né? E Blumenau ainda é o único serviço que faz transplante conjugado, transplante duplo, que é rim e pâncreas junto, ou rim e fígado, né? Para você ter uma ideia, transplante de fígado, Blumenau é um dos 3 maiores números absolutos do país. Santa Catarina, se fosse um país, seria o 3º maior captador de órgãos do mundo, isoladamente. Então isso tem feito que a nossa cidade, a nossa região, em média, nossos pacientes estão ficando 1 ano na fila de espera para fazer um transplante. A média do Brasil é 6 anos. E tem regiões no Brasil que chega a demorar 12. Um paciente pode estar inscrito numa única lista estadual. As listas de transplantes são estaduais. Então, um paciente de Rondônia, por exemplo, pode estar inscrito numa lista de Santa Catarina, porque ele faz parte do Sistema Único de Saúde. Então, isso nada impede ele ter acesso. Então, o que acontece? Como ele sabe que a fila aqui acaba andando mais rápido, ele acaba optando por estar inscrito aqui. Isso é o que tem feito e fortalecido bastante o nosso serviço de transplante. Bom, quantas pessoas, tu tens a ideia de quantas pessoas, ou tens o número exato, quantas pessoas fazem hemodiálise hoje na Renal Vida? Na hemodiálise hoje na Renal Vida são nas 4 unidades que nós possuímos, né? Nós possuímos unidades em Blumenau, Itajaí, Rio do Sul e Timbó. Hoje são mais de 600 pessoas que nós dialisamos por mês. Nossa, é muita gente. É muita gente. Bom, isso, como você falou, recebe recursos do SUS, mas é muito baixo, defasado, né? Você falou que era R$10 a consulta, né? Nós temos vários procedimentos, né? Então, a consulta, para exemplificar, para as pessoas terem uma ideia de valor, né? Porque a pessoa tem como ter ciência do que vale um que vale. Hoje, uma consulta especialista que tem com o Sistema Único de Saúde, nós somos remunerados por R$10. Pois é, exato. Bom, em função desse repasse de recurso muito baixo e em função dos altos custos que exige essa complexidade, né? Como é que a Renal Vida consegue recursos? De que forma ela consegue manter essa estrutura? Isso até é uma pergunta muito legal, porque as pessoas, né, que a gente acaba procurando e nós comentamos da necessidade que nós temos de recursos e elas perguntam, mas vocês recebem, quem tem que pagar isso é o governo, quem tem que pagar... E a gente concorda com isso. Realmente, de fato, quem deveria remunerar adequadamente, né, esse valor para dar um tratamento digno seria o governo. Mas, infelizmente, isso está totalmente defasado, né? Não é assim que funciona. E não é assim só para nós, é para todo o sistema de saúde hoje que a gente tem no Brasil.
né? Com isso, foi um dos grandes motivos da gente ter que criar a Renal Vida, né? Possibilitar que ela pudesse captar recursos, tanto da comunidade, das pessoas físicas, pessoas jurídicas, e até mesmo do governo. Procurar, através dos seus projetos, né, captar recursos governamentais e de outras fundações internacionais, como a gente já chegou a ter acesso, de Rotaries internacionais. Por exemplo, lá em Rio do Sul, a gente já recebeu 3 máquinas de hemodiálise pelo Rotary Internacional, né, com um convênio firmado com a Itália, né? Aqui nós estamos com outros projetos também, já com prestação de contas, tudo adequado. Então a Renal Vida tem buscado essas parcerias de captação de recursos. Desde os modos tradicionais, como os eventos que a gente realiza, pedágios, bazares, como eventos de captação de recursos que nos possibilite a sustentabilidade, né? Que esse é o nosso maior desafio. Exato. A gente não é o esporádico até ajuda, mas tem que ser permanente. Né? A gente faz, por exemplo, a gente faz um bazar da Receita, a gente tem recursos, né? Realizamos um bazar esse ano, nós arrecadamos um valor de R$181 mil. Ele é um recurso importante, mas ele tem que ser especificamente para investimento em equipamentos. Né? Não dá para contar com esse recurso no cotidiano. Custeio. Né? Então, o grande problema nosso é o custeio. Né? Hoje, só para citar um exemplo, 2 situações que nós tivemos bastante traumáticas esse ano, com essa crise hídrica em São Paulo, um dos principais insumos que nós temos é o soro. Só para você ter uma ideia, nós estamos pagando esse ano R$33 mil a mais por mês de soro por causa da crise hídrica de São Paulo. Né? A energia elétrica nem se fala, mais que dobrou para nós. Né? Então, de R$22 mil que nós pagávamos, nós estamos pagando R$43 mil. Né? E para citar alguns custos, a questão nossa dos funcionários, né? Do sindicato, recurso do sindicato, a gente até julga que deveriam ganhar até melhor, mas o problema é que é uma conta que não fecha. Nós tivemos 3 anos sem nenhum reajuste da hemodiálise e nós temos quase 25% de reajuste sindical, de reposição. Então, isso faz Hoje a gente conta com mais de 240 colaboradores nas 4 unidades. 240? Nossa, é muita gente. É bastante. Né? Assim, as pessoas não têm ideia. A movimentação, todos os nossos dados, eles são publicados no nosso site. Né? Então, hoje, quem quiser ter acesso aos balanços, aos demonstrativos contábeis, demonstrativos financeiros da Renal Vida, que são auditados, né, por auditoria independente, com registro em CVM, tudo direitinho, eles estão lá expostos desde 2009. Para você ter uma ideia, em 2009 a gente tinha um volume de faturamento em torno de 10 milhões e meio. Ano passado a gente já fechou com 22. Né? Então a gente vem tendo um crescimento aí de quase 20% ao ano nessa demanda. Mas os custos também vêm aumentando isso. Claro. E o que a gente vem percebendo é que quanto mais a gente atende, maior tem sido a nossa defasagem. Ok. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber.